Oi pessoal, meu nome é Dayan, eu sou aluna da USP e eu entrei no curso de marketing pela nota do Enem. Essa introdução é importante para vocês entenderem por que eu estou falando sobre vestibular. Como vocês sabem, eu conquistei isso com um método de estudo que eu apliquei para passar no vestibular e eu trouxe hoje para esse vídeo algumas dúvidas que vocês me trouxeram me levaram lá no Instagram. Então vou aproveitar esse momento para tirar todas com vocês. Bora? Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, manda para os seus amigos e, obviamente, vai lá me seguir no Instagram, porque lá eu converso com vocês e respondo por direct. É bem legal, é bem divertido e sou super acessível, então me chama lá. Meu Insta é esse aqui, ó, Dedani. Fechou? Bora então. Tá, vamos começar pela primeira pergunta. Tive um ensino muito ruim, não tenho base. Consigo seguir o método? Sim, consegue seguir o método. Vocês vão ver aí vários comentários embaixo do meu vídeo sobre pontos de vista diferentes. Então muita gente fala, não dá. Você precisa ter base, você precisa saber o mínimo para conseguir. Não precisa saber o mínimo para conseguir. Quanto mais você souber, mais fácil fica, porém o método funciona para todos os tipos de base. A diferença é que quanto mais você sabe, mais rápido vai fluir. Quanto menos você sabe, menos rápido vai fluir. Mas isso não é um problema, muito pelo contrário. O método não deixa de ser assertivo, objetivo e de extrema possibilidade de alcançar sucesso, tá bom? Bom, o que eu posso te aconselhar? O fato de você não ter uma base vai demandar mais de você, principalmente no início do método. Se você assistiu um vídeo sobre o método que eu apliquei, você vai saber que a gente estuda pelo Enem e depois vai para a teoria. No início, você vai ir trombando com exercícios que você desconhece os temas, já que você não tem base. E você vai precisar de dedicar mais horas e horas naqueles temas para aprender, absorver a matéria e depois fazer o exercício. Com o tempo, você vai ir trombando novamente com esses temas e você já vai sabendo do que se trata. A maior dificuldade das pessoas que não têm base é de identificar a matéria. Do que está falando aquele exercício? Porque como que eu vou estudar a teoria se eu não sei do que está falando? Temos uma solução que um querido amigo, que também é seguidor, inscrito e tudo, falou pra mim, Dayan, pra quem tiver dificuldade de entender o tema, eu achei um jeito aqui. Vai pro Descomplica, pro site Descomplica, pra quem não conhece, Descomplica é uma ferramenta de... Se vocês escutarem o barulho, tem uma obra aqui, mas ignorem. Vai pro Descomplica, joga no Descomplica lá a questão do Enem, copia e cola o enunciado. Eles vão trazer a resolução e vão trazer também o tema daquele exercício. E aí com esse tema, minha gata está aqui, empolgada, querendo derrubar o tripé. E aí com este tema você vai conseguir fazer essa questão, tá bom? Então, sim, com zero base você consegue. Pode ir lá no meu Instagram, no meu direct, falar, estou aqui sem base nenhuma, iniciarei seu método e com certeza depois me comunicará da sua vitória neste vestibular. Confia que vai dar bom. Próxima pergunta. Qual o melhor jeito de organizar uma rotina produtiva? E recebi muitas perguntas voltadas para foco. Como que você fez para ter muito foco? Gente, eu não sou uma pessoa focada, zero foco. Eu assisti às aulas prestando atenção na combinação de roupa, na bota da professora que ela tava com um par de cada, no sovaco do professor que tava com um furo e uma mancha verde. Menos prestava atenção na sala porque minha cabeça pairava e não ficava ali. Isso significa que vocês têm um bom parâmetro, uma pessoa que não tem foco, que está estudando, mexendo no celular, assistindo TV. Então, como que eu consegui para ter o foco, tá? Já disse para vocês como era o meu cenário, como eram as minhas questões e vou dizer para vocês como lidar com isso. Cronograma, horários e ser rígido. Existem algumas regras que você precisa estabelecer para você no seu dia a dia. Então, por exemplo, estudar com o celular virado para baixo, com notificações desativadas, sem barulho, sem TV ligada perto, sem pessoas toda hora te interrompendo. Estabelecer descansos durante o seu estudo, estabelecer constância. Então,
Seguir um cronograma é difícil, mas o cronograma é importante para você ter foco e disciplina. O cronograma é o segredo. Siga os horários com muita rigidez, tá? Não fica, hoje vou atrasar 30 minutos, amanhã vou desligar o alarme. Não, todos os dias você precisa fazer exatamente o seu cronograma, porque se você conseguir fazer durante 21 dias o seu cronograma certinho, seu foco vai chegando aos poucos, sua disciplina vai chegando aos poucos. Mas é importante você ter um objetivo, porque se você não sabe o que você quer conquistar e onde você quer chegar com tudo isso, você está se matando de estudar para o quê? Eu sei, você pode escolher 500 profissões no meio do caminho, mudar de ideia, não sabe o que você quer, mas pelo menos tente estabelecer algum target, algum alvo que você quer alcançar, tá bom? Outra pergunta, terceira pergunta. Meu Deus. Método de estudo para quem quer começar a fazer redação do zero. Se você não tem a mínima prática em escrever redações, o primeiro passo é você entender como funciona a estrutura da redação do Enem. Porque não adianta você só sair sendo um escritor cheio de referências e poesias, né? Mas se você não sabe como funciona a estrutura da redação, você não vai nem saber o que eles querem. Então você precisa saber o que a redação do Enem quer, saber de você, qual é a estrutura estabelecida e aí qual que é a prática. Prática. Você precisa praticar. Pegue um tema e faça. Para você pegar um tema e fazer a redação sobre aquilo, você precisa seguir a estrutura que o Enem exige, né? Então, a introdução, os parágrafos de discussão, né? Que você vai discutir aquele tema, e o último, que é a conclusão e a intervenção. Se você souber e for atrás da estruturação do Enem, você já sabe disso. O segundo passo é começar. Escolha um tema, inicie. Não lá, peguei o tema para fazer redação. Não, você vai estudar referências, procurar documentários, filmes, vídeos, séries, coisas que você já assistiu, resgatar para colocar na sua redação. E é assim que você vai começar do zero a escrever redações, tá bom? Quarta pergunta, vou perder minha conta, mas quarta pergunta. Sobre o método de estudo do Enem. É melhor começar pelas provas mais antigas? Tanto faz. Você vai estabelecer o número de provas que você vai usar. Se você quer começar da mais antiga ou da mais recente, tanto faz. Eu acredito que é melhor começar da mais antiga, porque se você está em ambiente escolar, ou você está prestando simulados, ou você prestou o Enem, essas questões desse Enem mais recente estão frescas na sua cabeça, o que não é legal. Você quer usar as que vão ser mais desafiadoras, tá? Porque o ideal é que a gente, quando tá fazendo exercício, saiba ou não saiba fazê-lo. E não tipo assim, eu sei qual que é o resultado, então eu sei como chegar nele. Não é o objetivo. O objetivo é se você sabe ou não a matéria, tá? Então, tanto faz começar pelas mais antigas ou mais novas, mas comece pelas mais antigas, que eu acho que vai ser mais certo de que você não vai saber resolver. Como montar um cronograma tendo apenas 3 horas por dia? O importante não é a quantidade de horas, tá? É a qualidade do seu tempo. Eu estudei 9 horas por dia nos últimos 3 meses próximos ao Enem, né? Porque foi o método, eu apliquei apenas em 3 meses. Mas a gente tá aqui com muito tempo antes do Enem. Então, 3 horas é mais do que o suficiente. O que é importante? Você vai montar seu cronograma e você tem 3 horas por dia, você precisa ver mais de uma matéria por dia. Porque senão você não vai ver todas as matérias. Digo assim, disciplina, sabe? Não dá pra você ver matemática num dia, biologia num dia, porque vai chegar no fim da semana, você não viu tudo. Não tem espaço para todas as disciplinas, né? A gente só tem 5 dias úteis e eu não sei se você vai estudar no final de semana. Conclusão, tente colocar lá 2 horas para uma matéria e 1 hora para outra. Ou 1 hora e meia, divida assim. E como você tem poucas horas no dia e a gente geralmente demora um pouco para esquentar o motorzinho lá quando começa a estudar, perceba que você precisa ter mais foco do que as outras pessoas, porque quem tá estudando 6 horas por dia tem tempo pra olhar pro teto, brisar e tal. Você não vai ter tempo pra isso, você tem 3 horas, então precisa ser as 3 horas mais insanas que você tem. Então a dica lá sobre o foco vale muito pra você, tá bom? Então faça isso que vai dar certo. Outra pergunta, dá para tirar 600 pontos no Enem estudando apenas um período? Não sei o que você quer dizer com um período, mas se você quer dizer ver uma vez por semana, não dá pra saber. Você tá começando do jeito errado. O jeito não é você saber quanto você tem que tirar e quantas horas você vai precisar para tirar aquilo. É muito incerto. O que você precisa é estudar o máximo possível para tirar a maior nota possível. Não tem como falar, estude 2 horas por dia que você vai tirar 475. Não existe isso. Não existe um horário pré-estabelecido para ganhar tantos pontos pré-estabelecidos. Não existe isso. O que a gente tem que fazer
é estudar o máximo que a gente consegue para alcançar a maior nota que a gente conseguir, né? Chutar lá em cima para você não ter erro, né? E conseguir passar. Outra pergunta. Como fazer para descobrir o tema da questão? Já falei sobre isso, Descomplica pode ser seu aliado. Como estudar humanas? Já falei para vocês também sobre isso, mas vamos lá. Humanas, biológicas e exatas. O que a gente faz quando a gente precisa estudar e a gente não gosta de estudar? A gente precisa usar de mecanismos para facilitar o nosso estudo. E não é para facilitar. A gente é inteligente, a gente quer absorver aquilo. E eu já expliquei para vocês que para absorver um conteúdo, não adianta só ler ou assistir um vídeo aula. Se a gente puder ter durante o nosso dia alguma outra atividade que ajude na fixação, que faça a nossa cabeça linkar coisas. Por exemplo, quando a gente estuda biologia de manhã e mais tarde você discute isso com a sua mãe, traz alguns pontos, obviamente, né, depende do tema, né, se vai falar de matemática com a sua mãe, o que vai entrar, né. Mas, por exemplo, se você falar sobre... se você estudar de manhã células, organelas ou doenças, verminoses, e à noite você vir discutir com a sua mãe que você teve uma verminose quando pequeno, que você tinha lombriga. Então, essas coisas vão fazer fixar isso na sua cabeça. Você ter um contato com o conteúdo que vai além do livro, que vai além da videoaula. Então, por isso que eu recomendo para vocês documentários, vídeos, séries, tudo quanto é coisa que for daquele tema. É óbvio que quando a gente fala de exatas, não tem, né, um documentário sobre exatas, pode ter um ou outro falando do, sei lá, teórico, estudioso por trás, mas, né, não ajuda muito. Matemática não tem jeito, é prática. Já falei pra vocês, matemática é fazer um exercício atrás do outro. Em compensação, todo o resto, inclusive química, física, tem filme, tem documentário sobre alguns temas que podem ajudar vocês. Então, tudo que vocês puderem fazer, além de apostila e videoaula, façam, porque vai ajudar muito. Então, cai matando no vídeo, na leitura, as paralelas, documentários, filmes, séries, o que der. De onde posso tirar exercícios para ir estudando? Se você não tá na escola, se você não tem apostilas, materiais, vai ser difícil, porque você vai depender da internet. Pode procurar na internet, geralmente existem listas de exercício, que você vai precisar fazer lista de exercício e jogar lá o tema, porque, né, existem milhões de listas de exercício, você precisa deixar claro lá pro Google qual é o tema que você quer estudar, mas você encontra assim. Só se atente para não fazer as questões do Enem, tá? Porque as questões do Enem você precisa deixar pro método. Como sempre estar revisando o que estudei durante o ano? É por isso que esse método é tão bom. Como na prova do Enem, as matérias que caem geralmente se repetem, isso significa que você está começando o método com a prova de 2012, você vai passar para a prova de 2013, você vai trombar com vários temas que você já viu na de 2012. Então, automaticamente, você já está fazendo a revisão. O que vai ser importante? Durante sua aplicação desse método, você vai estudar teoria, né? Quando você não souber fazer o exercício, você vai estudar teoria. Nesse momento de teoria, não faça resumos, não é isso que eu quero. Tenha um caderno com anotações para você conseguir documentar a teoria, né? Para você consultar, estudando, fazer essas revisões básicas, mas sem se preocupar muito com esses negócios de resumo, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer a revisão, com o próprio método, e automaticamente tenha isso documentado e retorne para isso. Mas a revisão nesse método, para vocês terem ideia, eu só fazia revisão à noite, como eu falei no vídeo para vocês das dicas de estudo. Antes de dormir eu pegava o caderno e tudo aquilo que eu tinha estudado no dia eu dava uma batida de olho. Eu tentava até resolver um exercício ou outro de matemática antes de dormir, na cama mesmo. E isso é um jeito de revisar, porque você comprova para o seu cérebro que aquela coisa é importante e ele não pode jogar fora. Inclusive, é por isso que você viu de manhã e tá vendo antes de dormir. É um aviso para ele e funciona. Tô falando aqui de uma forma meio bobinha, mas cientificamente é comprovado e funciona. Sobre o método. Se eu acertar a questão, posso passar para o próximo exercício? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque vocês falam, gente, o método é você e você, eu não tô lá, não vai ter professor. Então você vai pegar a prova do Enem e eu falei pra vocês que vocês vão ter que estudar a teoria de todos os exercícios que vocês não sabem resolver. Isso não significa que você vai ver lá um exercício de organela, você não entende muito disso, mas superficialmente você tem uma ideia e você conseguiria acertar esse exercício. Se você não domina o tema, você tem que estudar a teoria. Não é porque você sabe resolver o exercício que significa que você já pode passar para o outro.
O objetivo deste método é ser assertivo e objetivo. Se você querer fazer as coisas correndo, você não vai conseguir absorver nada, porque o método ele já é rápido, ele já é assertivo e ele já é objetivo, então você precisa e pode ficar tranquilo, porque é seu papel saber entender aquilo que você domina 100% e aquilo que você não domina 100%. Se você não dominar 100% aquele tema, não precisa nem resolver o exercício, vai acertar ou vai errar, é você. Você vai pra teoria, estuda, volta pro exercício. Então, a não ser que você domine 100% aquela matéria, não passe pro próximo exercício. Vai estudar. Próxima pergunta. Como lembrar do que eu estudei na hora da prova? Gente, isso é uma insegurança de vocês, né? Que vai esquecer tudo, mas é por isso que é importante a gente ter uma preocupação de absorver o conteúdo, tá? Se a gente absorve o conteúdo, a gente não precisa lembrar dele, porque a gente aprendeu, a gente fixou, a gente absorveu, aquilo faz um sentido pra gente. Não é, sabe assim, decoreba, tá? Então, o objetivo do método e do vídeo de dicas de estudo que eu dei pra vocês é que vocês aprendam e não decorem, então você não precisa ficar assustada, aquilo vai acontecer naturalmente, você não vai esquecer, tá bom? Principalmente porque vocês vão assistir documentários, filmes e vídeos que vão ajudar na fixação e vão impedir que você esqueça tudo que você estudou. Por onde você estudava? Bom, eu estudava o método, vocês sabem, pelo método, tinha o cronograma, como eu já falei pra vocês. E aí, quais eram as ferramentas que eu usava? Que talvez seja isso que você perguntava. No começo do ano que eu comecei a estudar, eu me cadastrei no Descomplica e eu achei que seria uma boa pra mim. Porém, como eu disse pra vocês já, abomino alguém lá falando que eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer por conta própria e é por isso que o método deu super certo pra mim e tá dando pra outras pessoas que estão assistindo o vídeo. O que eu tô dizendo pra vocês? Que eu já me perdi. Tô dizendo que deixa eu voltar a pergunta. O Descomplica deixou de fazer sentido pra mim, seguindo o cursinho, porém eu mantive ele como ferramenta. Então, eu tava lá fazendo método, eu chegava lá numa questão de função de primeiro grau, aí eu pegava, não sabia fazer aquilo, eu ia pra videoaula do Descomplica, procurava lá na biblioteca, usava o Descomplica como uma biblioteca de conteúdo. Então, além da apostila, além do YouTube, eu tinha o Descomplica como uma ferramenta. Mas não tinha cursinho que eu acompanhava, nada, só uma biblioteca de conteúdo. E se vocês tiverem interesse também é legal, mas nem, por exemplo, eu tinha uma dúvida em algum conteúdo e não sabia. Eu sempre fazia da seguinte forma: jogava o tema lá no Descomplica, procurava o vídeo, não gostei da explicação, ia pro YouTube, caçava um vídeo de um professor que me explicasse de um jeito que eu absorvesse, que eu entendesse 100% a ponto de conseguir explicar, senão eu não me dava por vencida e não seguia para outro exercício e outra matéria. Então, quanto mais fontes vocês tiverem de conteúdo, melhor, porque aí a gente tem mais escolha e mais privilégios na hora de escolher alguém ou alguma coisa que nos explique aquilo de uma forma que a gente entenda. Então, eu tinha o YouTube, algumas apostilas e o acervo do Descomplica. Estou começando a estudar agora. Acha que consigo passar? Gente, eu estudei 3 meses antes do Enem. A gente tá há muito tempo do Enem. Vocês não só conseguem, como vão ter tempo suficiente para estudar e para aproveitar muito bem o processo, muito bem o tempo de vocês. Então, fiquem tranquilos. Tem gente que estuda 1 mês antes do Enem. Se entrega, tentem se motivar sempre, mas não fica pensando muito nisso. Só vai, tem bastante tempo. O que você fez para passar na USP? Tudo isso que eu já expliquei pra vocês, o vídeo já vai dar 20 minutos aqui, mas tive foco, tive um objetivo claro e usei do método que eu passei pra vocês. Eu não sonego informação, tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu apliquei e o que foi mais essencial, o que é mais importante é se manter focado e motivado. E todo dia ter consciência de: meu estudo valeu? Ou não valeu? Tenho que melhorar no outro dia? Não. Porque é você e você. Estudar sozinho em casa é isso. Você é sua própria mãe, seu próprio pai te julgando. Hoje você vacilou, você mexeu no celular o dia inteiro e não estudou nada. Você vai ter que ser essa pessoa. Eu fui essa pessoa pra mim e vocês precisam ser essas pessoas pra vocês. E é isso. A princípio as perguntas acabaram.
como eu falei aqui, vão lá no meu Instagram, me sigam lá, tirem dúvidas, conversem, façam o que vocês quiserem, entre aspas, né? Mas é isso. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, só que eu fico muito off aqui, porque eu trabalho com o Instagram, então eu fico mais lá. Mas vou tentar começar a responder mais aqui. E é isso. Se, sei lá, qualquer sugestão, comentário, fiquem à vontade. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. E é isso aí. Um beijão e bom estudo!